Senhoras e senhores, muito barulho para Thiago Ferreira, faz barulho aí! Faz barulho! Senhoras e senhores, está começando mais um Diálogo de um Cara Só. Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, espero que todos vocês estejam também muito bem. E é isso, está começando mais um Diálogo de um Cara Só. Essa edição especial, eu sozinho falando só pra dar satisfação, né? Pra dar uma certa satisfação aos meus 2 ouvintes. E porque já faz 3 semanas que não tem episódio e simplesmente ninguém sentiu falta, ninguém notou, na verdade. Então, quando eu falo que o meu podcast ele não tem, como é que fala a palavra? Ele não tem importância nenhuma, né, para a sociedade, para ninguém. Então, é isso. É isso, ele não tem relevância para a sociedade, essa é a palavra correta, que já faz 3 semanas, a Nancy, para quem não sabe, a Nancy é a dona do Nodec Bar, e faz 3 semanas que eu não apareço lá para gravar, e para ela tudo bem, ela nem lembrava, eu mandei mensagem para ela, viu, essa semana a gente vai gravar, tá, eu sei que faz 3 semanas que a gente não aparece aí, mas essa semana vai. Ela, nossa, mas já faz 3 semanas que você não vem? Rapaz, eu nem tinha notado. Então, o nosso podcast não tem relevância nenhuma para ninguém. Mas eu tô aqui para dar satisfação, talvez, para mim mesmo, né? Para eu ouvir depois e descobrir isso também. E me lembrar o quão fracassado, o quão ruim é esse podcast aqui, que ninguém nota a falta dele, ninguém nota a presença dele e muito menos a falta dele. Então é isso, faz 3 semanas que eu não posto nada, porque eu vou explicar o que aconteceu. 3 semanas atrás eu fiquei resfriado, eu fiquei gripado e aí, claro, por motivos óbvios, eu não gravei porque eu tava muito mal e eu fiz o exame, eu fiz o teste, na verdade, para saber se era o tal do Covid, mas não era Covid. Mas mesmo assim, cara, eu acho que a gripe, o resfriado, depois que veio a Covid, ela nunca mais vai ser a mesma, a gripe. Então, o Covid, ele valorizou, né? Ele trouxe, a gripe, ela valorizou, né? Graças ao Covid-19, aquela era só uma gripezinha e tal. Agora não, qualquer gripe pode ser Covid. E então as pessoas, sabe quando você tá gripado, que você fala meio fanho? Então, quando você fala meio fanho, que você tá meio gripado, as pessoas já começam a olhar para você com aquele ar de desconfiado, né? Fica desconfiado, porque não tem como saber. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar que é gripe, eu posso falar que é rinite, mas as pessoas, elas não acreditam, elas vão ficar com o pé atrás com você. Então, por esse motivo que eu achei melhor não gravar, então eu cancelei a gravação de 3 semanas atrás devido a isso, né? E é muito engraçado porque quando você fala que você tá resfriado, parece que você tem qualquer outro tipo de doença contagiosa, tipo uma doença bem mais fodida, sei lá, AIDS, parece que você tem AIDS, cara, parece que você tem, sei lá, parece que você... É muito estranho a sensação de você estar gripado e as pessoas que estão no recinto com você, o mesmo recinto que você, elas ficam preocupadas, né? Então, tipo assim,
Então eu já entrava lá no trampo, por exemplo, eu já entrava falando para as pessoas, viu, é só gripe, eu já fiz o teste, é só gripe. Mas enquanto você não falava isso, que era só gripe, que seu teste de Covid deu negativo, as pessoas elas ficam com medo, elas colocam máscara. Na verdade, a máscara é para usar sempre, mas elas ficam com muito medo, elas ficam receosas, né? É preconceito, né, que fala, né? É preconceito com a simples gripe, né? Com o simples resfriado, graças ao Covid. Mas eu já me alonguei aqui, então eu não gravei as 3 semanas atrás devido a isso. E também porque nos próximos finais, e nos outros finais de semana que eu não gravei também, porque eu gravo de sábado, né? Eu gravo todo sábado à tarde lá no Nodec. E os outros 2, o convidado cancelou. E eu não tenho gaveta, eu não tenho tempo para nada, né? Então eu não consigo fazer gaveta. Nas minhas férias eu consegui fazer consegui gravar uma boa quantidade de episódios, mas aí como eu voltei a trabalhar, os shows também voltaram, então tá bem complicado essa questão de fazer gaveta. Não tem como eu fazer gaveta. Então aí os convidados, eles cancelaram, ambos os convidados que eu tinha combinado gravar, eles cancelaram, né, na sexta-feira. E aí, mano, como que eu vou achar outro convidado? Eu não tenho tanto, como eu disse aqui no início, acabei de falar, o meu podcast não tem relevância nenhuma. Então, as pessoas cancelam quando querem, né? Porque ninguém respeita esse podcast. E também ninguém conhece, então como que eu vou em cima da hora chamar alguém para vir gravar? Então é complicado. Aconteceu isso. Eu queria também falar, então por isso se eu não postei episódios esses dias aí, foi devido a isso. E faz tempo também que eu queria gravar um episódio assim, falando sozinho. Eu sei que eu sou péssimo nisso. Eu não gosto de fazer episódios sozinho, porque eu não sou um cara que eu tenho tanta coisa para falar assim, tanta coisas que presta, né? No podcast com convidado já é difícil. Inclusive, esse é um dos motivos de eu chamar o convidado, porque eu acho que eu não tenho criatividade e inteligência suficiente para estar gravando sozinho, né? Um podcast. Então eu chamo pessoas para me ajudar nisso. E eu tô contente com o podcast. Tô gostando muito de fazer. O único motivo para eu continuar fazendo é porque eu gosto de fazer. Eu acho muito legal conhecer pessoas, falar sobre várias áreas. Então eu tô gostando muito de fazer, e é o único motivo que me dá vontade de fazer, é porque eu tô gostando, eu tô afim de fazer isso, né? Porque vou falar pra vocês, viu? Os números não são dos melhores, não são dos melhores. Eu falei que eu sou péssimo em fazer podcast sozinho, eu não gosto, embora no começo o intuito era esse, de ficar falando sozinho, falando um monte de besteira. Mas eu não sou muito bom, mas eu conheço 3 podcasts que fazem nesse formato, que é muito legal, que eu gostaria muito que vocês ouvissem, que vocês acompanhassem o trabalho desses caras, que é muito engraçado, é muito divertido, é muito bom mesmo, que são o podcast dos meus amigos. O primeiro podcast que eu queria indicar para vocês é o podcast do meu amigo André Otávio. O nome do podcast dele é André Otávio Podcast. Ele solta os episódios todas as segundas e quinta-feiras. E é muito legal o podcast dele. É um podcast que é o meu preferido. É o que eu mais gosto de ouvir. O do meu amigo também, Diogo Andrade. Eu gosto muito. O Diogo Andrade, o podcast dele é o Diário de um Open Mic. Que ele fala sobre os shows, sobre as experiências que ele tem nos shows que a gente tem. Ambos os podcasts que eu vou falar aqui para vocês é de comediante. Então, o podcast do Diogo Andrade é falando bastante sobre shows, mas também ele fala sobre
curiosidades e é muito divertido, é muito engraçado. Eu queria que vocês ouvissem o podcast que toda vez eu recomendo aqui, que é sobre extraterrestres. É muito legal esse episódio, então recomendo demais o podcast do meu amigo Diogo Andrade. E para finalizar, o podcast do meu amigo e comediante Daniel Reis, que o nome do podcast é 365 Dias com o Daniel. É muito legal esse podcast. São curtos o episódio do Daniel, então é muito rapidinho, você ouve. Eu vou dar uma dica aqui para vocês: deixa acumular o da semana, e aí vai dar mais ou menos 50 minutos por semana no total, e aí você ouve tudo num dia. Então o que eu faço? Eu deixo acumulando todos os episódios da semana. A hora que dá 5 episódios, eu ouço tudo de uma vez, porque é muito curtinho, a não ser que você também tiver sem tempo e ouvir. Só que você ouve um episódio, você quer ouvir outro, e aí não tem mais, porque eu já zerei. Então, tipo assim, ele posta lá o episódio 10 minutos, aí acabou, aí não tem mais nada pra você ouvir. Então o que eu faço? Eu acumulo todos os 5 episódios e aí durante um dia eu tiro para ouvir tudo, e é muito legal o podcast dele. Tem várias... ele filosofa, né? Ele é um maconheirinho, é um canalha, e é muito legal o podcast dele. Ambos, os três são comediantes muito bons, diga-se de passagem, muito bons, diga-se de passagem. Acredito no potencial deles, então ouça o podcast deles, os três, que é muito legal, eu recomendo demais. Eu já expliquei aqui por que eu não soltei episódio, e também eu queria falar sobre a volta dos shows, cara. Puta, que da hora. Eu tô muito feliz de ter voltado a fazer show. A gente ficou um período aí parado, e aí esse mês voltou. Eu já tava voltando aos poucos, né? Mas acho que final do mês passado para esse mês aqui voltaram definitivamente, e é muito bom. Eu queria... Cara, a sensação de estar no palco é muito boa. Eu sei que eu já falei isso várias vezes aqui, inclusive eu vou falar hoje de novo. Se você não quer ouvir, tem outros episódios aí e você ouve então, tá bom? Mas eu preciso falar sobre isso porque é muito bom, cara. Como é bom voltar a fazer show, é muito bom a voltar a fazer show, a estar no palco, a sensação de ouvir as pessoas dando risada. Nem sempre é assim, eu confesso, né? Porque às vezes fica aquele silêncio, e aquele silêncio, quando você... A sensação de estar no palco é muito boa. É um mix de sensações. Então vamos lá. Antes de você entrar no palco, a adrenalina é muito boa. É uma adrenalina muito louca. A hora que você entra no palco é muito bom também. E a hora que vem a primeira risada, a hora que vem as risadas, essa sensação, como eu posso dizer, parece que a comédia, quando você faz as pessoazinhas, ela vem dar aquele abracinho, sabe? Ela fala, sabe aquele abraço gostoso, sabe? Ela fala assim, é isso aí. É muito legal, Eu tô viajando aqui, mas é isso, é muito bom, cara. Porém, a sensação de quando você conta uma piada e gera aquele silêncio, dói na alma, sabe? Eu não sei, cara, é difícil eu explicar essa sensação para quem não faz comédia. Eu acho que seria a mesma sensação, é de um tapa na cara, eu acho. Você tá conversando com a pessoa e do nada a pessoa te dá um tapa na cara. Eu não sei se... Eu acho que não é comum as pessoas levarem tapa na cara, mas eu acho que é a mesma sensação. Tá conversando com alguém e do nada, assim, ela pá, tapa na sua cara. É a mesma sensação, é isso que acontece quando você conta uma piada e a piada não entra, que ninguém dá risada da sua piada. Mas enfim, de qualquer forma, tá sendo muito bom, tá de volta aos shows, tá fazendo o show de novo. Eu voltei a fazer show, teve um show em Cajamar,
E foi muito legal esse retorno, foi um show muito bom. Foi muito bom esse show. Eu não vou lembrar todo mundo que fez o show, mas foi um show muito legal, foi um show muito bom. Eu sei que eu tô ficando muito repetitivo. É que faz tempo que eu não falo, não gravo podcast, principalmente sozinho, então eu tô um pouco perdido. Então tenham paciência. Cara, o que eu percebi também desse retorno é que a gente tá ficando acostumado, quando eu falo a gente, é os comediantes aqui que a gente tá, a maioria a gente tá junto, a maioria dos shows são os mesmos comediantes, e o que eu tô reparando é que a gente tá aprendendo a lidar com um show ruim, e isso é muito importante porque você vai aprendendo a sair de situações. Eu não sei se é aprender a sair de situações ou se é se conformar com se conformar com o que não tem o que fazer, entendeu? Então, assim, semana passada a gente foi fazer um show em Cajamar, as condições estavam muito ruins, sabe? Tava muito ruim. E a gente já tava meio que sabendo que ia ser foda o show, que ia ser difícil, que não tinha muita gente. E tinha gente que tava lá, que tava não atrapalhando, mas tava atrapalhando, sim. Tava conversando, comentando com o show, com as piadas. Então, se fazia piada, as pessoas tentavam completar a piada, sabe? Mas tanto eu quanto os outros comediantes se saíram super bem, cara, quanto a isso, sabe? Então, tipo assim, o bom desses shows ruins é que a gente tá aprendendo a ter jogo de cintura, é a palavra, ter jogo de cintura. Então, assim, manter a calma, já que tá foda, tá difícil, então vamos curtir. A gente tá, isso é verdade também, a gente tá curtindo mais o show, sabe? E isso é fundamental, porque se você sobe no palco, só fica nervoso, só fica tenso, isso acaba te atrapalhando, né? E aí você não consegue a sair, a se livrar da situação, né? Então isso daí, e o fato de você estar mais calmo, mais tranquilo, aí isso também te ajuda a lidar com a situação. Um exemplo, acho que foi no show... Os últimos shows aí que eu tenho feito, os shows que está difícil, eu tô conseguindo manter a calma e, mais do que isso, interagir com a plateia, que é coisa, com o público, que é coisa que eu sempre tive receio de fazer. E os últimos shows eu consegui lidar com isso. Então eu fiz piada conversando com o cara, conversando com o público, tirando sarro disso. Teve uma moça lá que eu fiz a piada e ela não entendeu a piada que eu fiz. E aí ela perguntou pro namorado. E isso é uma bosta, porque, tipo assim, você tá fazendo uma piada e no tempo que ela pergunta, que ela perde o tempo perguntando pro namorado o que eu falei, qual foi a piada, ela não vai prestar atenção na próxima piada. E aí o que eu fiz? Eu parei e falei, moça, essa piada realmente é um pouco mais difícil de entender, mas se você quiser eu te explico. E aí já gerou uma risada aí. E aí nas outras piadas eu já usei isso, tá ligado? Eu fazia a piada e eu perguntava pra mulher, era a Carol o nome dela, eu perguntava, Carol, essa aqui você conseguiu entender? Essa aqui entendeu? Foi boa? Entendeu? E isso daí gerou riso, né? Então é tipo de coisa que hoje eu faço que antes eu jamais faria. Tipo assim, a mina não prestou atenção, eu ignorava e ia pra próxima piada. Então agora o bom de fazer esses shows ruins é isso, que você vai criando, vai adquirindo experiência mesmo, sabe? Então isso, o quão importante é esses shows ruins. Esses shows ruins. Que é isso, cara, pra você chegar... É um treino. Os bares, os shows ruins em bares, é um treino
pra quando você for fazer um show foda mesmo, você vai estar calejado, e aí qualquer coisa que acontecer num show bom, você vai tirar de letra, entendeu? Então isso é muito importante, foi muito legal. Que mais que eu queria falar com vocês? Cara, um bagulho que aconteceu muito louco, que eu viajo demais, que é semana passada, sexta-feira passada, eu fui abrir o show do Léo Lins, e eu nunca tinha feito show em teatro ou algo parecido, com uma estrutura parecida com a de um teatro, que foi lá onde fez o show, era no Teatro Carral, que é uma escola de dança. Na verdade nem chama teatro, chama Escola de Dança Carral. Mas só que os caras fizeram uma estrutura lá com palco e cadeira e tal, e o ambiente é muito parecido com o de um teatro. É um teatro, né? E eu nunca tinha feito teatro, né? Foi a primeira vez que eu fiz assim com algo mais próximo do teatro, e foi muito louco, foi uma sensação muito louca, porque por mais que eu tava preparado para a situação, eu não sabia como que ia ser, sabe? Então eu não foi um show ruim, mas também não foi o que eu esperava. Eu achava que ia ser tipo porradaça mesmo, eu achei que ia ser muito foda, né? Eu não tô reclamando, eu fiquei muito feliz mesmo. Nossa, cara, foi uma das melhores sensações que eu tive, assim, depois que eu comecei a fazer teatro. Só que eu fiquei muito nervoso por ser a primeira vez. Então, primeiro, eu não sabia como que ia ser, eu não tinha ideia como que ia ser, né? Porque você faz em bar, e bar tem todo um ambiente ali que eu já conheço, que eu já sei como que é, com certeza tem muita coisa pra aprender ainda no bar, só que eu já sei como que é. Agora o teatro não, cara. E quando eu entrei, primeiro, o caminho que eu fiz ali da coxia até pra pegar o microfone, cara, coisa de segundos, mas parecia que era horas, porque foi muito... aquele espaço de você ir até pegar o microfone foi muito longo. Então ali eu já fui passando um monte de coisa na cabeça. Na verdade não passa nada na cabeça, né? Você fica pensando, pô, e agora? Agora não tem mais pra onde correr. E aí, a hora que você pega o microfone e você olha pra frente, você não enxerga nada. Tipo assim, eu vi que tinha as pessoas ali na frente, porque a iluminação do palco pegava. Mas de um determinado espaço pra trás, eu não via nada e tava tudo escuro. Então é muito estranho, mano. É muito estranho porque você não vê nada. E aí eu comecei a falar e eu tava muito nervoso. Então, o que acontece? Eu não tava conseguindo controlar a respiração, não tava conseguindo controlar o meu nervosismo, assim, sabe? Porque normalmente, quando eu faço show em bar, o que acontece? Eu tô nervoso, o início eu tô muito nervoso ali, tô tenso. Só que a partir do momento que a primeira piada entra, aí eu já fico mais calmo, já fico mais de boa. E lá no teatro não, a piada entrou, a primeira piada entrou e eu não relaxei, eu continuei nervoso, entendeu? Então isso daí me incomodou um pouco, porque eu não consegui controlar isso. E eu conversei com os comediantes depois e os caras falaram que dava pra ver que eu tava bem nervoso, né? Apesar que é muito louco isso, porque eu não sei se as pessoas perceberam que eu tava nervoso, porque eu ouvi o áudio depois e não parece que eu tô nervoso, mas eu tava pra caralho. E depois eu ainda até recebi uma mensagem de um cara que tava lá, que assistiu o show, me elogiando, falando que foi muito foda o show e tal. Inclusive,
até mandar um abraço pro cara, se ele tá ouvindo aqui, mas provavelmente ele não... Eu não sei que pretensão é essa minha, né? Mas o cara elogiou, então eu fiquei nessa neura. Eu falei, mano, será que que a galera também percebeu isso, que eu tava nervoso? Então às vezes é só coisa na minha cabeça e pra eles foi um show bom, né? Todas as piadas que eu fiz teve reação, teve graça, deram risada, então isso daí foi uma coisa boa. Mas eu não saí insatisfeito, eu saí satisfeito pela oportunidade, por ser a primeira vez, então eu fiquei muito feliz por isso. Mas eu acho que se eu tivesse controlado mais a minha calma, se eu tivesse curtido mais aquilo ali, acho que teria sido bem melhor. A reação das risadas teria sido bem melhor. Mas enfim, foi da hora, foi do caralho, mano. E a sensação que eu tive foi a mesma sensação da primeira vez que eu fiz stand-up, sabe? A primeira vez que eu fui no bar. Então foi muito... E o da hora desse show, a importância desse show também pra mim, foi que, cara, eu tava fazendo um show com o Léo Lins, tá ligado? Eu fiz e 5 minutos depois o Léo Lins estava no mesmo palco ali, no mesmo microfone, fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo, contando piada. Então, cara, e inclusive os caras falaram também que os outros comediantes também falaram a mesma coisa que eu, que o público teve 2 sessões, né? E a gente fez só a segunda sessão. O público, ele da segunda sessão tava mesmo mais difícil. Eles estavam rindo, mas parecia que tava rindo pra dentro, sabe? Tanto que até o Léo Lins, no começo, ele teve um pouco de dificuldade, só que os caras é profissional, então ele consegue recuperar isso daí. Além de ter mais tempo pra isso, ele sabe como fazer isso. Outra coisa também, tipo, a gente ficou só 4 minutos no palco. Eu só fiz 4 minutos. Acho que eu nunca fiz 4 minutos só. Então eu tive que pegar as minhas melhores piadas, assim, sabe? Tipo, pegar as melhores piadas. E aí a hora que tava começando, a hora que a galera tava começando a curtir, eu tinha que sair. E isso aconteceu também tanto com o Edgar, que foi o que fez, e com o André Otávio também, que fizeram. Eles tiveram a mesma sensação, assim, a hora que tava começando a ficar bom, a gente teve que sair. Porque assim, desde a primeira vez que eu falei, não, eu vou fazer stand-up, que eu ouvi o Maurício Meirelles falando bastante, inclusive ele indicou o livro do Léo Lins, falou, mano, lê o livro, ele não falou pra mim, né, ele falou no podcast, e aí eu fui atrás, e aí eu achei esse livro pra baixar, do Léo Lins, que é Os Segredos de um Comediante Stand-up. E eu sempre procurava livro, bem antes mesmo, quando eu sempre tive vontade de fazer, né, E sempre que eu procurava livro, eu nunca achava livro assim para estudar mesmo stand-up. Eu nunca achei, né, cara? Eu nunca achava. Eu sempre procurava nas livrarias, assim, e nunca achei. E aí, eu descobri esse livro aí do Léo Lins, aí eu vi no podcast do Maurício Meirelles, fui atrás, eu li o livro dele, eu li assim o livro dele em 1 semana, eu acho, sabe? E eu falei, não, mano, eu vou fazer e tal, e fui atrás de fazer. Então, isso foi muito louco na minha cabeça, porque um livro que eu tava lendo pra começar a fazer stand-up, e tipo, passa o tempo, 2 anos depois eu tô fazendo um show com o cara, mano. Então eu achei muito louco isso, o André comentou sobre isso no podcast dele, algo parecido. E é muito louco como a comédia, ela... Não só a comédia, mas como o mundo, a vida é dinâmica demais, cara. Porque eu jamais, quando eu comecei a fazer, eu sabia que provavelmente um dia eu ia estar fazendo show com esses caras, sabe? Porque é meio que inevitável isso, né? Mas eu não sabia que ia ser tão recente, né? Porque... se você parar pra pensar, é recente, eu tenho
40 shows, 2 anos, mas a gente ficou praticamente 1 ano parado. E eu já tá fazendo show com um cara que eu fui atrás, ele tinha um podcast também, então eu fui atrás e ouvia o que ele falava no podcast. Eu tava fazendo show com ele, mano. Isso é muito louco, deu assim um bagulho na minha cabeça, meio que explodiu minha cabeça. Aconteceu também com o Rodrigo Capella, que eu acho que foi no final do mês passado eu fiz show com ele também, que é um cara que eu assistia na MTV, as coisas dele, Comédia MTV, acho que era Quinta Categoria, aquele bagulho de improviso que eles faziam também com a Tata Werneck, o Paulinho Serra. Eu assisti os caras lá e eu tava fazendo show com ele, mano. É muito louco isso, cara. Então foi muito legal. Eu nunca tive vontade de desistir da comédia, sabe? Desses 2 anos, porque tá sendo bem foda. Eu tô abrindo mão de muita coisa, sabe? Eu tava pensando nesses dias. São coisas que eu podia estar fazendo com meu filho. A gente faz show de fim de semana. E às vezes eu abro mão de estar com eles, de estar com a minha esposa, de estar fazendo alguma coisa com eles pra estar fazendo show, cara. Então só eu sei as coisas que eu tô abrindo mão. Eu não quero ficar romantizando isso, mas de ficar super valorizando, mas, cara, eu gasto muito tempo no meu trabalho, por exemplo. Eu gasto muito tempo do meu dia. Eu gasto muito tempo no meu dia para outras pessoas realizarem o sonho delas, como meu chefe, por exemplo. Então eu trabalho, das 8, porque se eu saio, às vezes eu saio 8 horas de casa e volto às 9 da noite. Eu gastei todo esse tempo pra quê? Pro meu chefe tá realizando um sonho dele, que é, que seja comprar um carro, comprar uma casa, que seja, entendeu? E aí eu não posso também gastar o meu tempo fazendo algo que eu acredito. Então isso daí que me pesa muito assim na hora de eu pensar, eu sei, podia estar com meu filho, mas eu também preciso correr atrás dos meus sonhos, porque eu tô passando 12 horas correndo atrás do sonho do meu chefe, por exemplo. Eu não posso gastar um tempinho para correr atrás do meu sonho. E outra, não tem nada contra o que do meu chefe tá fazendo isso. O cara é empresário, é dono de empresa, alguém tem que trabalhar para ele. Se não sou eu, vai ser outra pessoa, entendeu? O que eu tô tentando falar é que eu tenho que também pensar um pouquinho em mim. E é muito foda, cara, é muito foda. Eu sei que vai valer a pena, sabe? Muitas vezes, não que eu tenha pensado em desistir, isso nunca passou na minha cabeça assim, mas eu já questionei, sabe? Falei, será que realmente vai valer a pena lá na frente, cara? Tudo isso que eu tô fazendo é foda, eu fazer tudo isso aqui pra lá na frente não conseguir, cara. Vai ser muito frustrante, as coisas que eu tô abrindo mão, tudo que eu tô deixando de fazer pra tá fazendo a comédia e lá na frente não dá certo. Eu já me questionei, mas aí, cara, eu ouço uma vozinha no fundo. Eu falo que é a voz do Mufasa. É a voz do nosso Mufasa interior. Pra quem não sabe o que é Mufasa, além do podcast, Mufasa a gente fala que é aquele comediante... É o open mic sem noção, sabe? E aí toda vez que eu penso em desistir, vem o Mufasa no ouvidinho e fala assim, viu? Não desiste que vai dar certo. Então esse é o Mufasa. Às vezes ele fala assim, viu? Grava um solo, Thiago. Aí eu falo, não, é que gravar solo? Eu não tenho nem 10 minutos bom. Não, grava um solo. Posta o vídeo no Instagram. Não, mas eu só tenho 5 minutos gravado, eu vou postar esses 5 minutos toda vez. Não, toda vez. Grava a mesma piada. Grava, se não tiver risada, coloca a risada. Essa é a voz.
Essa é a voz do Mufasa interior que fala, mas muitas vezes eu ouço assim, às vezes eu penso em desistir. Não, eu repito, não é desistir, mas eu questiono realmente se vai valer a pena lá na frente. E aí vem essa voz e fala pra eu não desistir. Então, se você tá fazendo comédia, se você pensa em fazer comédia, eu te adianto que vai ser muito difícil, vai ser muito foda, você vai lidar com bastante frustrações, bastante questionamentos. Por isso que eu acho também que a maioria desiste, porque, cara, é muito louco, cara, é muito louco, a gente faz muita coisa para um retorno muito pequeno, entendeu? Mas mesmo assim, você quer continuar fazendo. Então, por isso eu falo, por isso que muita gente desiste, mano, porque o seu investimento de energia é muito alto e o retorno é muito, além de ser pouco, demora muito, mas muito mesmo. Cara, demora muito. Então, mas é muito bom, cara. Então, não desista. O que eu quero falar pra você que quer entrar na comédia, não desista. E pra você pensar bem, porque vai ser difícil. E pra você que já tá na comédia, não desista, mano. Não desista, porque vai dar certo, mano. Vai dar certo, vai valer a pena. Então continue nessa porra, porque vai dar certo, cara. Agora é a voz do Mufasa falando pra você. E outra coisa também que eu às vezes quando eu questiono é que o meu amigo o Wilson Freire, ele também era comediante, ele não tá mais entre a gente. E eu sempre penso nele assim, sabe? Quando eu começo a questionar se as coisas vão dar certo ou não, eu penso muito nele porque ele, antes dele ir embora, ele me deixou uma carta e nessa carta ele falava pra eu não desistir da comédia e continuar fazendo a comédia. E então eu sempre penso nisso, cara. Eu falei, mano, eu tenho que fazer isso daí por ele, né, mano? Não só por ele, mas pra ele também, entendeu? Aonde ele estiver vendo, ele saber que eu não desisti, continuei. E outra dica que eu quero passar também, deixar aqui, é que se você estiver morrendo, se você estiver no seu leito de morte, ou se você pensar em suicidar, não deixa uma carta pedindo algo pra pessoa, porque isso daí vai virar uma pressão pro cara. E aí o cara não vai deixar de fazer a coisa só por causa disso, entendeu? Então, se você estiver morrendo... Então, pra ele deve estar sendo muito engraçado, né? Porque ele sabe que eu não vou desistir nunca por causa dessa meio que... essa promessa aí, esse pedido dele, né? Esse episódio tá ficando um pouco chato, mas cara, é uns bagulho que eu queria falar. E além de dar satisfação, porque eu não tô postando. Outra coisa também que eu queria falar, eu já meio que falei aqui. E pra você, o tempo, eu acho que o tempo é o melhor, a coisa mais valiosa que você tem. Tem gente que fala, eu prefiro, a coisa mais valiosa da minha vida é a família. Não é o dinheiro, é a família, é o dinheiro. Não é, cara, a coisa mais valiosa é o tempo, porque sem o tempo você não consegue valorizar sua família e sem o tempo você não consegue buscar dinheiro. Então, a coisa mais valiosa do mundo, pra mim, é o tempo. E esse pensamento não é meu, tá? Esse pensamento é do Thiago Negro, mas eu achei legal falar aqui, porque eu concordo com ele, e também para vocês acharem que eu sou inteligente, mas vocês não vão achar nunca que eu sou inteligente, né? Eu sei disso. Cara, eu vou ficando por aqui, foi muito legal. Eu queria deixar uma indicação de um podcast que eu ouvi, cara, muito bom, muito legal mesmo, que é o podcast do Mano Brown. Podcast do Mano Brown. Tem poucos episódios, eu acho que tem 4 episódios. E um dos episódios é com o Lula, cara. Mas aí vamos começar a falar, mas você é petista, Thiago. Não, cara, eu não sou petista, eu odeio o PT, eu não gosto do Lula.
Só que eu gosto de entender como funciona a cabeça desses caras. Porque uma coisa que você não pode negar é que o cara, ele foi atrás do que ele falou que ele ia ser presidente do país, e ele foi atrás disso e conseguiu, cara. Então, você pode falar o que você quiser, cara, mas o cara conseguiu o objetivo dele, que era ser presidente do Brasil. E eu quero entender a mente desses caras, entendeu? E aí eu ouvi o podcast dele, do Mano Brown, entrevistando ele, e, mano, você entende um pouco de como é ser político. E o Lula, ele é muito político, cara. Mas ele roubou, que não sei o que. Mano, isso daí é outra questão, se roubou, se não roubou, eu não quero entrar nesse mérito. Mas o cara, ele é muito político, ele sabe convencer a pessoa que ele que ele é um cara bom. Então ele convence as pessoas e ele compra as pessoas assim. E eu achei isso, que é a mesma coisa que o Bolsonaro faz. Só que o Bolsonaro, por mais que ele não consegue separar o político da pessoa. E o Lula, ele faz isso perfeitamente. Ele separa o Lula, a pessoa Lula, do político. São dois personagens ali. E aí nesse podcast que ele gravou com o Mano Brown, ele deixa bem nítido isso, sabe? Tem algumas coisas que ele não concorda como pessoa, mas como político, como chefe do Estado, como quando ele era, ele tem que abrir mão do que ele pensa. Então eu achei isso muito legal. E, mano, tenta abrir um pouco a mente. Tem gente que tem a mente muito fechada, que não abre, o pensamento é aquilo e acabou. Eu não acho que tem que ser assim, cara. Se você tem o mesmo pensamento de sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, cara, eu acho que tem alguma coisa errada. As pessoas, elas têm que evoluir, elas têm que... as opiniões, elas estão aí para ser mudadas. Não é porque hoje você pensa de um jeito que daqui 10 anos no futuro você vai pensar do mesmo jeito. Se você pensa assim, cara, sinto muito, cara, você não vai evoluir, você vai ficar parado no tempo, você vai ficar atrasado. Então é isso, cara. Um negócio que eu queria indicar aqui, que é o podcast do Mano Brown. Tem o episódio também com o Drauzio Varela, que tá muito foda. Mas eu queria indicar esse podcast do Lula. E eu gosto de ouvir várias versões, sabe? Como eu também gostaria de ouvir um podcast com o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, eu não sei qual que é a dele. Eu acho que ele... Não sei se é medo a palavra, não sei o que é, mas ele não... Ele vive no mundo dele ali e não expõe isso. Vamos ver o ano que vem, se ele, com as eleições, se ele... se isso muda um pouco e ele vai nos podcasts e fala, porque também é um cara que eu quero saber, mano, qual que é a fita, qual que é o pensamento dele, porque ele só passa, a imagem que ele passa é que ele é um maluco, que ele é um cara que é o tiozão, sabe aquele seu tio sem noção? Quando passa uma mina na rua, olha lá, bundão, gostosa, isso aqui. Esse o tio, é um tio sem noção. Então, essa é a imagem que ele passa, entendeu? Então, eu queria que ele fosse num podcast e mudasse, falasse, não é assim. Eu não sou o escroto que todo mundo pensa que eu sou. Então, vai e debate e explica por que não é, entendeu? Só que ele não faz isso, mano. Ele não... Mas enfim, eu não quero ficar também batendo nessa tecla de política, porque eu não entendo nada. Eu sou muito leigo. Mas enfim, é isso. Ouça um podcast Mano Brown, que se chama Mano a Mano Podcast, muito bom. Ouçam também os outros episódios do nosso podcast aqui, do Diálogo de um Cara Só. Eu tenho bastante episódio legal, eu troquei ideia com um cervejeiro, com um comediante, Gilbert César, com o socorrista, o nosso amigo Fernando Apolinário, uma sexóloga, Cidinha.
Enfim, tá muito legal, cara. Eu tô gostando demais. E comentem aí quem vocês gostariam que eu trocasse ideia, que eu vou tentar trazer aqui e gravar esse episódio. É isso. Acho que eu já falei tudo. Siga meu Instagram, @oThiagoFerreira com TH e 2Gs. O Instagram da minha marca, @vaidilacomedy. E é isso. Eu acho que eu já falei tudo. Me perdoe se você ouviu até aqui e ficou um episódio muito chato, mas eu queria falar algumas coisas. E é isso. Tudo de bem, de bom, de belo, com aquele sabor de caramelo. Fiquem com Deus e tchau.